Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Parece que faz um tempão que a gente disse isso, né? O tempo voa, meu amigo. A gente precisa continuar, né? Tivemos uma passagem muito agradável lá nos Estados Unidos. Foi realmente muito bom. Sem dúvida. Mas eu acho que as pessoas estão com saudades do nosso programa. Nós voltamos não porque a gente mudou a nossa opinião, mas voltamos porque agora nós temos mais tempo para fazer. Isso porque começamos uma escola de evangelismo. Portanto, a nossa rotina virou uma grande loucura. Mas foi muito bom ver aqueles testemunhos que puderam preencher o buraco enquanto não estávamos com tempo de fazer esse programa. E agora chegou o momento de voltarmos com tudo para analisarmos os eventos atuais. Tem muita coisa interessante que está acontecendo aí, há pontos de vistas que estão sendo desafiados, então vamos dar uma olhada. Claro, mas como sempre, antes de começar, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque ainda temos a bênção de poder nos direcionar a Ti nesse programa. Pedimos a Tua bênção sobre o programa de hoje, que o Senhor ilumine as nossas mentes, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, Martin. Alguns temas acabam irritando as pessoas. Mas precisamos manter a calma, olhar para a situação e, se necessário, dizer alguma coisa para alertar as pessoas, a fim de que não sejam presas em uma falsa direção. Bem, uma das melhores maneiras de se combater o erro é dizer a verdade. Sim. Então, nós colocamos o título de hoje de Contradição. E, naturalmente, tem que ver com a Bíblia. Agora, uma das coisas que eu gosto muito da versão King James da Bíblia é o fato de ela ser uma tradução direta. Assim, você pega a essência do que Deus disse e não do que alguém acha que Deus disse, certo? E aliás, eu acho que a nossa imagem atrás é muito apropriada para a ocasião. Sem dúvida. Sempre há uma contradição quando se trata de Deus e Satanás. Sim. Vamos dar uma olhada nessa palavra, contradição. Hebreus 12, verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Muito bem. O que Jesus teve que suportar? Que tipo de contradição? O que essa palavra significa exatamente? Há um outro verso ali que diz assim: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então veja, mais uma vez a palavra contradizer aparece aí. Então, naturalmente, há algo acontecendo aqui digno de análise. Essa palavra, a palavra contradição, é uma palavra em duas partes do latim. Contra, naturalmente, significa contra, e dicta significa falar. Então, como muitos já imaginavam, a palavra contradizer significa falar contra algo, dizendo, não, isso daí é errado. É o oposto da verdade. Agora, se você for ao dicionário grego, a palavra correspondente é antilogia, que significa contradição, certo? Mas, tudo bem, o que isso significa exatamente? Bem, é disputar, debater, opor-se a, falar a uma conclusão contrária. Então, você diz uma coisa e os outros dizem outra. A palavra é muito semelhante a antilógico, né? Sim, mas a palavra dição, que vem de dizer, então é ir contra a palavra. Ou seja, Jesus dizia uma coisa e eles diziam outra coisa. Eles iam contra a palavra de Deus. É seguir na direção contrária à palavra do Senhor. E logia significa palavras, ou coleção hipotética, seja escrita ou oral, ou as palavras de Jesus. Então, antilogia significa ir contra a palavra de Deus. No fim, significa isso. Certo. Agora, como Deus fala conosco?
através da sua palavra, através dos profetas. É assim que ele fala. A palavra grega logos, tradicionalmente, significa palavra, pensamento, princípio ou fala, e tem sido utilizada tanto por filósofos como teólogos. Então, contradição é ir contra a palavra de Deus. No fim, é isso daí. Há outra palavra muito interessante na Bíblia. Eu me refiro à palavra controvérsia. Ela significa disputa, debate, agitação prolongada de opiniões contrárias. Então, você concordaria que há uma grande controvérsia entre Cristo e Satanás? Sem dúvida alguma. São os dois opostos. Eles têm opiniões contrárias. E cabe a nós fazermos uma escolha. Ou ficarmos com a opinião de um, ou com a opinião do outro. Agora, Martin, parece que tem havido uma contradição. E também parece que tem havido uma controvérsia dentro da nossa igreja recentemente. Recentemente foi publicado um artigo na revista Spectrum, cujo título é o seguinte: Mudança de rumo, Adventismo e Catolicismo em um mundo em mudança. Bem, basicamente, há alguns teólogos por aí, inclusive alguns deles foram presidentes de união no passado, mas alguns deles disseram que o catolicismo mudou. Um deles é o Dr. Reinder Brunsma, um respeitado teólogo adventista, de acordo com a revista. Ele falou diante de uma multidão lá no colégio de Norte Vista. O evento foi intitulado Adventismo e Catolicismo em um Mundo em Mudança. Também houve outras pessoas envolvidas, como o Dr. Gilbert Valentine, um historiador adventista aposentado, também o Dr. Gary Chartier, um preceptor associado na Universidade La Sierra. Também estavam lá presentes o padre I.B. Ukoma, que é um padre católico e também capelão no Centro Universitário Médico de Loma Linda. Juntos eles exploraram o crescente relacionamento entre adventistas e católicos. Então, basicamente, eles estão propagando que o catolicismo mudou. Estão dizendo que nós estamos nos apoiando em pontos de vista ultrapassados. Veja, alguns anos atrás, eu tive um desentendimento com esse homem aí, o Dr. Reinder Brunsma. A discussão acabou na internet. As pessoas podem procurar, digitando o meu nome e o dele, provavelmente vai aparecer alguma coisa. Mas a questão é que isso daí não é novidade. Coisas desse tipo surgem periodicamente a fim de mudar a mentalidade das pessoas. E, veja, eu não tenho o costume de mencionar nomes, mas trata-se de eventos públicos em nossas instituições, como a La Sierra e a Loma Linda. E, veja, eu também não estou dizendo que todas as pessoas nessas instituições possuem esses pontos de vista. Mas a La Sierra, por exemplo, é conhecida por ser uma universidade adventista muito liberal, principalmente com relação ao assunto da evolução. Eu, de fato, fico muito, eu diria, reticente com certas coisas que eles defendem. E, com relação à grande universidade de Loma Linda, é provável que esse debate também aconteça lá dentro. Certamente, esses lugares têm pessoas com os dois pontos de vista. Tá, mas por que eu quero falar sobre isso hoje? Bom, a razão é porque isso é muito perigoso. Eu acho que isso daí é tão perigoso que pode pôr em risco a salvação de alguns. É claro, porque pode desviar muitos da verdade. Sim. E, portanto, nós precisamos falar sobre isso. Não importa os nomes. Esqueçam os nomes, tá? Sim, porque se não fossem esses, seriam outros. Pois é. Se um para de falar, aí aparece outro falando. Então, não faz diferença. Isso é algo que vai acontecer até o fim dos tempos. Bom, mas é uma tentativa de mudar a mentalidade do povo de Deus. E isso é muito perigoso. Portanto, chegou a hora de falar. Veja, eu não estou dizendo que essas pessoas
são agentes infiltrados ou não? Eu não tenho evidência de nada, tá? Mas eu acho estranho que eles defendam esses pontos ao mesmo tempo que dizem serem adventistas do sétimo dia. Eu também faço esse questionamento. Porque ao fazermos parte de um certo grupo, você tem que concordar com o que acredita esse grupo. Pois é. Veja, atualmente lá na nossa escola de missão, estamos falando sobre o assunto do povo remanescente. Um remanescente é aquele que guarda os mandamentos e o testemunho de Jesus. Veja, não é que eles consideram o testemunho de Jesus, não, eles guardam o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho? É o espírito de profecia. Esse é o testemunho de Jesus. Então, quando Deus fala por meio de um profeta, é o testemunho de Jesus, que, por sua vez, é a palavra. Sem dúvida? E ir contra essa palavra é contradizer. Sim. Aqueles que contradizem Jesus são chamados de pecadores naquele verso. Pois é. Não somos nós dizendo isso, mas Não, é a palavra de Deus que diz. Muito bem, vamos ouvir a palestra que foi feita naquela ocasião. Eu gostaria de sugerir algumas maneiras pelas quais os católicos e adventistas possam aprender uns com os outros. Os leitores do meu livro perceberão que os adventistas têm, pelo menos oficialmente, continuado a insistir ao longo de sua história com a ideia de que o catolicismo romano não mudou fundamentalmente e de que não mudará no futuro. Como sugeriu a pioneira adventista Ellen White, hoje a Igreja Romana pode apresentar uma fachada justa para o mundo, mas ela permanece imutável. Ellen White disse: debaixo da variável aparência do camaleão, ela, a Igreja Católica, esconde o veneno invariável da serpente. Eu acredito que é a hora de nos distanciarmos desta caracterização. A igreja medieval dos séculos antes de Trento, e até mesmo a igreja do Vaticano I, não é a mesma igreja como a comunidade que o Papa Francisco... Martin, vamos parar por aí, tá? Porque eu já estou tremendo de indignação dentro de mim. nem me fale. O que foi que a gente acabou de ouvir, hein? Muito bem, você chamaria isso de contradição? Claro que sim. Bem, esse mesmo escritor aí, no passado, já chegou a dizer que o espírito de profecia deve ficar lá no século XIX, pois não se aplica a nós hoje. Ele descarta afirmações do espírito de profecia que se dizem ser para nós no tempo do fim. Então, Martin, quando eu vejo um negócio desse aí chamado mudança de rumo, eu me pergunto, o catolicismo romano mudou mesmo? Será então que deveríamos abraçá-lo e andar junto com ele, como já está acontecendo em algumas de nossas instituições? Porque essa teologia aí está conquistando uma grande aceitação. Sem dúvida, é um discurso bastante preeminente hoje. Martin, será que isso é simplesmente enfiar sua cabeça na terra? Ou seria pura rebelião e contradição? Eu acho que tá mais pro lado da contradição do que simplesmente esconder a cabeça na terra. Muito bem. Agora, primeiramente, vamos recapitular a palavra de Deus. Em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, nós temos duas profecias bem distintas. Elas nos dizem aonde estamos no curso do tempo e o que aconteceu na história. Em Daniel capítulo 7, nós viajamos ao longo dos reinos. O leão representa a Babilônia, o urso a Medopérsia, o leopardo de 4 cabeças representa a Grécia, e a besta terrível de 10 chifres dá lugar a um chifre muito preeminente entre seus olhos. Esse chifre seria diferente dos outros. Ele seria muito respeitado pelo mundo. Agora, essa profecia específica é tão incrivelmente precisa que o Grayton Guinness disse em seu livro
que ela é como uma chave, que não serve mais nenhuma outra fechadura. Ela simplesmente se recusa a encaixar em outros lugares. Isso porque as características desse poder do chifre pequeno cabem unicamente ao papado e mais a nenhum outro poder. E essa era a opinião de todos os reformadores da época. Isso porque esse chifre surgiu a partir da quarta besta de Daniel, ou seja, só pode ser Roma. Ele também surgiu em meio aos 10 chifres da besta, o que significa que é um poder europeu. É um poder que surgiu a partir de Roma, depois que Roma pagã foi dividida em 10 partes, de acordo com o verso 24. Então, somente a partir desses versos, já sabemos que esse poder do chifre pequeno é um poder europeu. Também sabemos quando ele surge, que é após a divisão do Império Romano. Também sabemos que ele é diferente de todos os outros. Isso porque ele também é um poder eclesiástico. Sim, um poder religioso. Exato. Ele se torna maior do que os outros. Então ele cresce de uma pequenez até se tornar maior do que os outros. Verso 20. 3 reinos precisaram ser derrotados para que ele pudesse governar plenamente: os Érulos, os Visigodos e os Ostrogodos. Isto está no verso 20. Ele tem olhos como homem, ou seja, é um supervisor. Ele também fala blasfêmias, e isso porque ele fala contra o Altíssimo. Poderíamos dizer então que ele contradiz a palavra de Deus? Sim. Muito bem. O que mais? Ele também fala coisas grandes, pomposas, de acordo com o verso 8 e 25. Ele também é um poder perseguidor, porque ele persegue os santos do Altíssimo. E, finalmente, Martin, ele também muda os tempos e as leis. Ele muda as leis de Deus e os tempos colocados por Deus, de acordo com o verso 25. E há um período de tempo muito específico no qual haveria esse poder político. Esse período é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é apresentado de muitas formas na Bíblia. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, tempo, tempos e metade de tempo. É o mesmo período de tempo aplicado ao mesmo poder do chifre pequeno. O paralelismo hebraico nos mostra isso. Há uma mulher, um deserto e um tempo. Uma mulher, um deserto e um tempo. E todos esses tempos são mencionados nessa estrutura. Esse poder também se tornaria tão poderoso que todo mundo se sujeitaria a ele. E ele existirá até o fim dos tempos. Naturalmente, esse poder deve existir agora, porque se ele surgiu de Roma e vai existir até o fim dos tempos, ele deve existir agora. Sim, ele não pode começar a surgir no futuro, como alguns creem. Ele já tem que estar aqui. Ele já está aqui. Mas, eventualmente, o seu domínio será tomado e ele será destruído. Sendo assim, podemos concluir que esse poder não está em harmonia com a Bíblia. Ele contradiz a palavra de Deus. Todos os reformadores identificaram esse poder como o papado. Isso porque o papado é o único elemento em que todos esses pontos se encaixam. Nada neste mundo se encaixa tão bem em todas essas características. Simplesmente, não há outro elemento na história que se encaixe em tudo. Os reformadores eram tão convictos disso que fizeram até mesmo uma escultura em pedra na cidade de Nuremberg. Eles a colocaram na prefeitura da cidade para assegurarem-se de que ninguém se esqueceria de que o papado é o chifre pequeno. Martinho Lutero, assim como todos os outros reformadores, disseram: eu sei que o Papa é o anticristo e que seu trono é o trono de Satanás. O papado é uma perseguição geral a comando do pontífice romano com o propósito de destruir almas. Ele foi bem direto. Um discurso como o dele jamais se encaixaria no movimento ecumênico de hoje. Com certeza não. Isso foi dito por uma pessoa que foi católico, assim como Paulo, que veio dos próprios fariseus. Exato. E não apenas ele, mas o Melanchthon disse o mesmo, Cranmer disse o mesmo, Ridley disse o mesmo. Todos eles disseram isso. Calvino, John Knox. Não importa o reformador. Todos identificaram o poder do chifre pequeno como sendo o papado. Todos o reconheceram a partir do livro de Daniel. Exatamente. E é por isso que Martinho Lutero disse
que Daniel é tão importante que ele o traduziria primeiro quando fosse traduzir o Antigo Testamento. Até mesmo Jesus falou da importância do livro de Daniel? Exato. Bom, mas de acordo com estes senhores adventistas, Roma mudou. Bem, quando a reforma protestante tornou-se um problema para o Papa, ele convocou um concílio. Isso depois de muito derramamento de sangue, guerras e perseguições. Esse concílio foi o Concílio de Trento. Bem, no Concílio de Trento, decisões foram feitas com relação a como o status quo deveria ser. E os protestantes estavam ali presentes, por convite do rei. Tá, mas será que o Concílio de Trento aceitou alguns dos paradigmas de Lutero? Não? Nenhum. Tá, mas para Roma ter mudado, ela deve ter, então, aberto mão de todos os princípios decididos ali no Concílio de Trento. Porque, como eu disse, foi nesse concílio que eles condenaram cada doutrina da Reforma Protestante. Bom, quando o arcebispo Schneider foi confrontado com as heresias de Martinho Lutero, bom, pelo menos era assim que os católicos as chamavam, ele disse algo que é interessante analisarmos. Você se refere ao bispo Schneider de hoje, né? Sim, o comentário dele foi feito recentemente. Mas é interessante salientar que os organizadores do Concílio de Trento e de todos os concílios posteriores, seja o Concílio do Vaticano I ou II, foram os jesuítas. E os jesuítas alegam abertamente que mentir a fim de avançar os ideais da Igreja Católica Romana é algo perfeitamente aceitável, assim como o assassinato. Mas não apenas isso, Martin. Eles não apenas têm autorização para fazer isso, mas também são permitidos serem clandestinos, espiões, trabalharem por baixo dos panos. Isso é interessante porque o bispo Schneider está comentando uma afirmação feita pelo Papa Francisco que está tudo bem com a questão de Martinho Lutero. Ele disse isso em um avião, durante um voo que fazia com o repórter. Você sabe, essas conversas eram informais. Elas não são doutrina católica. As únicas coisas que são doutrinas são aquelas ditas a partir do trono do Papa. Tá, e o Papa, sendo um jesuíta, naturalmente se alinha com a ideologia dos jesuítas, aquela que diz que mentir é totalmente aceitável. Vamos ouvir o que o bispo Schneider tem a dizer. Sua Excelência, muito obrigado por estar aqui hoje. A minha pergunta é, uma vez que a discussão é sobre heresia, um herege que vem à minha mente é Martinho Lutero, cujo aniversário de 500 anos chegará muito em breve, como a maioria aqui já sabe. Certo, durante uma entrevista em um avião, o Papa disse recentemente que Martinho Lutero não errou na questão da justificação. O que o senhor tem a dizer sobre a heresia de Lutero e sobre a questão da justificação com relação aos futuros eventos ecumênicos? Como o catolicismo tradicional responde a essas novas declarações? Nós já demos uma resposta infalível com relação aos erros de Martinho Lutero. O Concílio de Trento. O ensino do Concílio de Trento com relação aos erros de Lutero são infalíveis, ex cátedra. E os comentários do Papa no avião não são ex cátedra. Muito bem, Martin. De acordo com o bispo Schneider, o Concílio de Trento é definitivo. Isso porque ele é ex cátedra. Nele, o Papa falou infalivelmente. Muito bem, vamos dar uma olhada em algumas dessas questões, porque elas são importantes para a nossa conversa. Os jesuítas e o ultramontanismo. O ultramontanismo é o conceito de todo o poder em um homem. Esse título aí costumava ser um título de zombaria do papado. Ultramontanhês, o outro lado da montanha. Mas ele acabou se tornando algo positivo. Eles pegaram o lado negativo e positivaram, criando o conceito de todo o poder em um homem. No século XVII, o ultramontanismo
tornou-se intimamente associado aos jesuítas, que defenderam a superioridade dos papas acima dos concílios e reis, até mesmo questões temporais. Então, dentro da Igreja Católica Romana, o ultramontanismo atingiu a vitória sobre o conciliarismo. Ou seja, você não pode ser conciliador, você não pode fazer concessões. A palavra do Papa tem que ser absoluta. Nem mesmo Deus pode contradizer o que o Papa disse. Então, no primeiro concílio do Vaticano, com o pronunciamento da infalibilidade papal, estabeleceu-se o conceito de que o Papa nunca está errado quando estabelece um dogma. Isso é ex cátedra. Ex cátedra é quando o Papa define algo a partir de seu trono, não é? Sim, é isso de que o bispo Schneider estava falando. E da supremacia papal, ou seja, da jurisdição suprema, total, imediata e universal do Papa. Outros cristãos, que não estavam em comunhão total com Roma, chamaram isto de o triunfo daquilo que é a heresia do ultramontanismo. Declarar a si mesmo infalível é igualar-se a Deus. E isso é uma heresia. E é isto que defende a Igreja Católica Romana. E se algo foi dito ex cátedra, então virou dogma, não pode mais ser mudado. E se este é o caso, como então Roma pode mudar? É impossível. Não é? Não faz sentido. É claro como o sol. Muito bem. Se eu digo algo a você, você simplesmente não pode me dizer que o que eu estou dizendo é errado. É isso mesmo. Vamos então para Apocalipse capítulo 13, verso 3. Diz assim: E vi uma das cabeças. Isso porque esse conglomerado da besta, de Apocalipse 13, é um hieróglifo do papado católico romano. É idêntico ao poder do chifre pequeno. A besta apenas nos apresenta mais alguns detalhes. Ela recebeu uma ferida mortal como besta, ou seja, como entidade política. Então, em certo ponto, ela parece perder o seu poder político, mas não eclesiástico. Mas esse ferimento seria curado, e todo mundo acabaria recebendo a mentalidade da besta. É o que diz a Bíblia. E os reformadores, todos concordavam que isto se referia a Roma. O interessante é que eles estavam convencidos disso antes mesmo desta entidade receber a ferida mortal, em 1798, quando ela perdeu o seu poder político. A profecia foi cumprida exatamente no ano em que a Bíblia previu. Eles sabiam que esses eventos se referiam ao papado, mesmo antes desses eventos acontecerem. É realmente espetacular. Um pouco antes disso acontecer, o próprio Wesley disse que deveria estar muito próximo já, porque o período de tempo estava acabando. Aquele pessoal era fantástico. Eles acertaram na mosca. Muito bem. Então, os jesuítas foram chamados para combaterem a reforma protestante, não importa o que custasse, até mesmo se fosse necessário assassinato, personificação, seja lá o que for. Eles se tornaram os mestres das universidades da Europa, os educadores de presidentes e da elite do mundo. E eles foram ordenados em 1540 pelo Papa Paulo III. Aí você vê eles recebendo as suas ordens de marcha. Portanto, estes eram alguns dos sentimentos da época. Essa aí é uma fonte católica. Diz assim: o protestantismo não é uma religião. Nunca foi uma religião. O máximo que se pode dizer dele é que é uma forma de estupro, de roubo, mascarado de religião. Se você for à igreja principal dos jesuítas lá em Roma, verá a estátua da Igreja-mãe destruindo Calvino e Lutero, ao lado desse menininho aí do lado, rasgando a Bíblia traduzida por Martinho Lutero. Eles fizeram um voto de destruí-la. Eles juraram destruí-la. Então, no Concílio de Trento, quais doutrinas foram reafirmadas como ex cátedra? Ou seja, infalíveis, né? Sim, infalíveis. Foram a transubstanciação, ou seja,
A ideia de que aquele pão do padre literalmente se torna o corpo de Cristo, tornando assim a missa um sacrifício perpétuo, a repetição do exato sacrifício de Cristo. No entanto, a Bíblia diz que por um sacrifício ele foi aperfeiçoado para sempre. E eu pergunto, essa doutrina aí, Roma voltou atrás com ela? Não. Claro que não. Número 2. Justificação pela fé e obras. Eles dizem a você que chegaram a um acordo, mas eles apenas mudaram a terminologia de apenas pela fé para apenas pela graça. A gente já explicou isso muitas vezes aqui. Então, o que eles assinaram, essa declaração conjunta sobre justificação, o que os protestantes assinaram, na verdade, é uma doutrina católica. As palavras desse documento foram escolhidas com muito cuidado. Número 3. A missa medieval foi mantida. No entanto, Jesus instituiu a cerimônia da Santa Ceia como um símbolo do sacrifício completado, porque por um sacrifício ele foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Quarto, os 7 sacramentos foram confirmados. Bom, no pensamento católico, um sacramento é salvação. Então, o batismo, por exemplo, é um sacramento. Se você não é batizado, você não entra dentro da esfera da salvação. Então, a Igreja Católica Romana inventou algo chamado de limbo, para onde iam os bebês que morriam sem serem batizados, já que não podiam ir ao purgatório para queimar a fim de pagar por seus pecados. Então, eles iam para o limbo. Mas acabou que o Papa Bento, o predecessor do Papa Francisco, excluiu o limbo. Aí eu me pergunto, o que teria acontecido com todos os bebês que os outros papas tinham mandado para lá? Mas é como foi dito, essa ideia de limbo nunca foi ex cátedra. Então eles podiam acabar com ela. Já o purgatório, não. O purgatório é ex cátedra. Certo? O celibato foi mantido, apesar do apóstolo Paulo dizer lá na Bíblia que é o anticristo que proíbe o casamento. Curiosamente, a única instituição religiosa que faz isso é a Igreja Católica Romana. A doutrina do purgatório foi mantida. Bom, a doutrina do purgatório diz, literalmente, que você é quem paga pelos seus pecados, até mesmo os que foram perdoados. Portanto, Cristo nunca carregou sua culpa. Isso é pura doutrina jesuíta. Nós chamamos essa doutrina de esotérica, uma doutrina interna dos jesuítas. Mas, do lado de fora, eles diminuem para que o mundo de fora não aceite que eles, na verdade, não concordem com a expiação. E o purgatório é a confirmação de que eles não acreditam na expiação de Cristo, porque seria no purgatório que você paga pelos seus pecados. As indulgências foram reafirmadas. Com elas você pode pagar? Pagar para sair do purgatório. Somente o Papa pode te liberar do purgatório, nem mesmo Deus pode. Somente o Padre pode. E essa doutrina é tão diabólica, ela é tão antibíblica, mas ainda assim é ex cátedra. É infalível. É infalível, não pode mudar. Por definição, ela não pode mudar. E o poder papal crescia ao lhe ser dado autoridade para exercer os decretos e exigir que oficiais da igreja prometessem obediência a ele. E depois, no primeiro concílio do Vaticano, ele foi declarado infalível, colocando um selo sobre o que eles estavam dizendo. Isso é praticamente um tapa na cara. É blasfêmia? Sim, é blasfêmia. Mas o que diz o catecismo jesuíta? Veja só que coisa impressionante. Pergunta, mas e se o Papa ordenar algo que seja contrário às Santas Escrituras? Isso não é contradizer, Martin? Sem dúvida. Resposta, as Escrituras devem ser jogadas de lado. Uau! Não colocadas de lado, Martin, mas jogadas de lado. Não é à toa que, no passado, chamaram a Bíblia de áspide e venenosa. Pergunta, quem é o Papa? Resposta, ele é o vigário de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Existe apenas um assento de julgamento pertencente a Deus e ao Papa. O Papa se acha Deus, Martin. Isso é blasfêmia. Não há uma descrição melhor. E este é o catecismo jesuíta. Eu sempre disse que os jesuítas... Bom, eu não vou dizer essa definição agora, porque provavelmente isso me colocaria em encrencas, né?
Mas eles são os... Mas não é uma citação? Sim, foi outra pessoa que disse. Ah, então você pode dizer. Eles são os campeões do papado, Martin. Ou seja, eles utilizavam todos os métodos diabólicos para conseguir o que queriam. Eles foram uma desgraça para a humanidade, uma afronta a Deus até os dias de hoje, na minha opinião e na opinião de milhares de historiadores. É isso aí. E tenho certeza que o espírito de profecia concorda com isso. Exato. Vamos analisar um pouco mais o Catecismo de Maguire. Ele diz assim: os bispos e padres da Igreja são chamados de outros Cristos. Uau! Somente eles têm o poder para representar ou para tomar o lugar de Cristo na pregação do seu Evangelho e em ofertar o seu sacrifício para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Isso é blasfêmia pura. Por meio de sua ordenação, é esperado que um padre receba poderes especiais sobrenaturais, especialmente o de transformar pão e vinho no corpo e sangue de Cristo durante o santo sacrifício da missa e perdoar pecados no sacramento da penitência. É isso aí, Martin. Esse é o catecismo deles. Esse é o novo catecismo de Baltimore. E a Bíblia chama declarações como essa aí de blasfêmia. Lembre-se que os fariseus queriam apedrejar Jesus pela suposta blasfêmia de alegar ter o poder de perdoar pecados. Contradizendo os pensamentos deles. Sim. Mas será que eles se satisfizeram em contradizer tudo que a reforma protestante descobriu? Não. Não. Eles acrescentaram algo a mais. Em 1854, declararam Maria como sendo imaculada. Isso é incrível, Martin, porque eles declararam Maria como sendo imaculada para que Jesus pudesse ter nascido dela. Isto significa que ela não tinha pecado. Significa que ela estava num estado de perfeição. Mas sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Martin, se Deus pudesse declarar Maria imaculada sem um sacrifício, Ele não podia fazer o mesmo por você e eu? Ou qualquer um. Isso não torna o sacrifício de Cristo algo obsoleto? Sim, uma piada. Nesse caso, o sacrifício nunca foi necessário. Em 1951, o Papa Pio XII definiu e impôs a doutrina da Assunção Corpórea de Maria. O curioso é que tem pelo menos 3 sepulturas no mundo com o corpo de Maria, né? Uma na Igreja Ortodoxa, outra na Católica. É uma bagunça total. Pois é, já que nesse caso... Outra no Oriente Médio. Mas essa doutrina diz que o corpo dela foi para o céu. Bem, se ela não tinha pecado, então ela não estava sujeita à morte. E assim, ela ascendeu ao céu. A Bíblia diz isso, Martin? Não. Uma publicação católica de 1856 disse o seguinte: um católico que se aventura a ir diretamente a Cristo o fará com pavor e apreensão por causa de sua ira. Mas, se ele valer-se da mediação da Virgem com o seu filho, basta que ela lhe mostre os seios nos quais ele mamou, para que a ira dele seja imediatamente aplacada. Você já ouviu tamanha bobagem, Martin? O que uma declaração dessa faz com o caráter de Cristo? Ora, isso é um absurdo. Por acaso a Igreja Católica abandonou esse pensamento? Não, nunca. Muito bem, agora vamos para 2003. O desafio de Roma. Muitos cristãos acham que o domingo é o dia bíblico de adoração. Mas a Igreja Católica Romana alega que ela transferiu a adoração cristã do sábado bíblico, que é no sábado, para o domingo. E dizer que essa mudança é feita na Bíblia é tanto desonesto como uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, deveria então adorar no sábado. Ou seja, a Igreja Católica está sendo bem clara, dizendo: pessoal, a gente mudou a lei de Deus. E quem se atreve a dizer que essa mudança está na Bíblia, está negando a nossa autoridade. Nós mudamos porque estamos acima da Bíblia. Eles se gabam disso. Isso é arrogância do pior tipo. Outras doutrinas que vieram das mentes dos jesuítas são o preterismo e o futurismo. Por que inventaram isso, Martin? Para tirar o foco do verdadeiro anticristo, o verdadeiro inimigo. Mas quem identifica claramente quem é o anticristo? A Bíblia. Então, se você contradiz a Bíblia, você está contradizendo Jesus Cristo.
Se você contradiz esses profetas, você está contradizendo o testemunho de Jesus, ou seja, a palavra de Jesus. A primeira doutrina foi o preterismo. Quem inventou isso aí foi o Alcazar. Pela interpretação preterista, todas as profecias relacionadas ao anticristo foram levadas para o passado, na tentativa de cumpri-las todas antes do colapso do Império Romano. Mas Daniel disse claramente que o anticristo viria do quarto reino. Ele viria do meio dos chifres da besta. Ou seja, esse poder é romano? Vamos ver de onde veio isso, Martin. Alcazar, um jesuíta espanhol, valendo-se de uma dica de Victorinos, parece ter sido o primeiro, em 1614, a sugerir que as profecias apocalípticas não valiam para depois da derrubada do paganismo por Constantino. Sendo assim, é comum dizer que o jesuíta espanhol Alcazar, em seu Vistatio Arcani Sensus in Apocalipse, foi o fundador da escola preterista. Certa vez eu debati com um pastor protestante que ainda acreditava que o anticristo foi o antigo rei grego Antíoco Epifânio. Eu expliquei que isso é impossível, porque a Bíblia diz que o anticristo viria da quarta besta. Então só pode ser romano. Ele surgiu da divisão desse império até os dias de hoje. E ele não pôde contra-argumentar isso. Ainda assim, ele insistiu em contradizer a palavra de Deus, dizendo que era o tal rei grego. Isso não é uma contradição? É claro. Sendo assim, eu posso presumir que Alcazar estava pecando contra a palavra de Deus. E qualquer um que contradiga a palavra de Deus é um pecador. Temos aí as fontes históricas disso, caso as pessoas queiram investigar por elas mesmas depois. Mas e o futurismo? Ribera, por sua vez, jogou as profecias lá no futuro, declarando que o anticristo faria o seu aparecimento depois da vinda de Cristo. Ribera publicou um comentário em 1585 contendo essas ideias. É claro, Martin, que essas ideias foram modificadas depois. Acrescentou-se a elas o arrebatamento secreto, mas enfim, uma doutrina joga o anticristo para o passado, para que ninguém se preocupasse com isso após a reforma, e a outra doutrina o joga no futuro, quando o mundo cristão supostamente já teria sido tomado por Cristo, ou coisa assim. Neste caso, o anticristo só aparecerá para agir entre os infiéis. Isso, então todos os ensinos dos reformadores foram anulados com essas doutrinas. Mas as pessoas que gostam de estudar mais profundamente logo percebem que a doutrina do preterismo não faz sentido, porque a Bíblia diz que o anticristo viria de Roma e não da Grécia. Mas por que será que grande parte do mundo cristão abraça o futurismo? Olha, eu acho que a resposta é porque isso faz parecer com que Deus os ame mais. Afinal, dessa forma, Deus não os fará passar pelo tempo de angústia. Ele os resgataria antes desse tempo. Sim, é por causa desse arrebatamento prévio. Muito bem, os protestantes hoje se dividem entre os modernistas e os fundamentalistas. Os modernistas dão pouco ou nenhum espaço para o estudo da profecia, enquanto que os fundamentalistas são, na maior parte, futuristas. Mas alguns protestantes conservadores ainda são preteristas. Para variar, Francisco Ribera era um doutor em teologia jesuíta. Ele nasceu na Espanha, começou a escrever um longo comentário em 1585, que tinha o objetivo de contra-atacar aquilo que os protestantes ensinavam sobre o anticristo. Se voltarmos ao que você mencionou agora há pouco, qual era o propósito dos jesuítas? Contra-atacar e destruir o protestantismo. Isso foi publicado em 1519. Foi logo após a Reforma Protestante, que, por sua vez, começou em 1517. Temos aqui uma citação do livro Romanismo e Reforma, escrito no final do século XIX, por um teólogo da Igreja da Inglaterra chamado Grayton Guinness. Ele escreveu assim: resistir ao uso que os reformadores fizeram da profecia das Escrituras não é uma questão leve ou sem importância. Sendo assim, eu gostaria de sugerir aos nossos antagonistas modernos
e contraditores que não é coisa leve e sem importância contradizer o que os reformadores disseram nessa questão. O sistema de interpretação profética, conhecido como futurismo, realmente resiste a esse uso. Ele condena a interpretação dos reformadores, condena a visão de todos esses homens, de todos os mártires, de todos os confessores e testemunhas fiéis de Cristo durante longos séculos. Condena os albigenses, os valdenses, os wyclifitas, os russitas, os lollardos, luteranos, calvinistas, condena a todos, e em um ponto sobre o qual todos concordavam. Uma interpretação das Escrituras que eles incorporaram em suas confissões solenes e selaram com o seu sangue. Isso se aplica a nós hoje ou não passa de história antiga? Claro que não, e se você diz que não, você está contradizendo isso daí 100%. Você está contradizendo a reforma protestante. E também está dizendo que a reforma não veio de Deus. Exato. Vai ver, a reforma veio do diabo, porque há apenas dois lados com relação a essa questão. Isso é muito assustador, porque quando você começa a chamar aquilo que é de Deus de coisas do diabo, você passa a cometer o pecado contra o Espírito Santo. Isso é muito perigoso de se fazer. É por isso que precisamos falar sobre isso. Qualquer um que siga por esse caminho torna-se culpado da mesma ofensa. O livro de Apocalipse faz uma advertência muito severa e uma grande bênção àqueles que o leem. Mas se você o contradiz, fogo virá do céu e o destruirá por isso. Outro indivíduo que lidou com essas doutrinas foi um nome chamado Bellarmine. E como vocês já podem imaginar, ele era um jesuíta. Um dos mais conhecidos apologetas jesuítas publicou uma obra entre 1581 e 1593, intitulada aquilo ali embaixo que vocês estão vendo, com relação a pontos de disputa entre a crença cristã contra os hereges do seu tempo, no qual ele também nega o princípio dia-ano em profecias e jogou o reino do anticristo para um futuro período de 3 anos e meio literais. Martin, isso é destruir a interpretação profética. É destruir as diretrizes dadas pelas próprias Escrituras. É contradizer a palavra de Deus. E é algo muito perigoso de se fazer. Bom, agora eu queria ler o parágrafo de um livro. Eu vou ler esse parágrafo porque um desses senhores envolvidos nesse ataque moderno contra a reforma protestante ficou muito ofendido com o fato de eu dizer que as sociedades secretas estão envolvidas no nosso contexto atual. Veja só o que diz o livro The Grand Design Exposed. Diz assim: a verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser a sua ferramenta mais magnífica e eficaz, para assim servir os seus propósitos entre os protestantes. Martin, existem muitos maçons envolvidos no protestantismo. Existem muitos Robert Schullers por aí no mundo. Muitos dos pregadores de mega-igrejas pelo mundo estão associados à maçonaria. O Norman Vincent Peale era um maçom de 33º grau, e ele foi mentor do Billy Graham, etc, etc. A lista é interminável. Portanto, esta afirmação não pode ser considerada apenas uma teoria da conspiração. Vamos agora ao espírito de profecia, ver o que ele tem a dizer. E lembre-se, aquele senhor mencionou o espírito de profecia. Aquele texto que compara o papado ao camaleão. Mais tarde falaremos sobre isso. Vamos olhar outros textos por enquanto. O papado é exatamente aquilo que a profecia declarou que seria: a apostasia dos últimos tempos. Suas doutrinas não deixam isso claro, Martin? Por acaso, qualquer uma delas foi repudiada por eles? Não. Faz parte de seu comportamento assumir um caráter que melhor ajude a cumprir o seu propósito. Mas, sob a variável aparência do camaleão, ele esconde o veneno da serpente. Foi esse parágrafo que ele mencionou. Não somos obrigados a manter a fé e guardar promessas a hereges, diz o papado. Ora, mas ele pode até mentir, não é?
Afinal, ele não disse coisas lá no avião para o repórter que no fim não valeram de nada? Deveria então esse poder, que por 1000 anos escreveu os seus registros com o sangue dos santos, ser reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Direto ao ponto, né? A igreja que se apega à palavra de Deus está irremediavelmente separada de Roma. No passado, os protestantes se afastaram dessa igreja apóstata, porém têm se aproximado dela cada vez mais, seguindo por um caminho de reconciliação com a igreja de Roma. Isso foi retirado da Review and Herald e foi escrito em 1886. O Ryder Brisman disse que escritos como esse devem ficar para trás, serem descartados. Roma nunca muda. Martin, eu queria que eles percebessem que Roma não pode mudar porque ela se considera infalível. Ela não pode mudar sem quebrar toda a sua própria teologia. Os princípios dela não foram alterados em nada. Ela não tem diminuído a distância entre si mesma e os protestantes. Ora, claro que não, porque os protestantes têm feito isso, né? E por qual razão têm os protestantes de hoje feito isso? É a rejeição da verdade bíblica que faz com que os homens se aproximem da infidelidade. É uma igreja em retrocesso que diminui a distância entre si e o papado. E essa é a religião que os protestantes estão começando a olhar com tanto favor e que, eventualmente, será unida ao protestantismo. Nós precisamos de coisas como essa em nossas próprias fileiras? Não, é claro que não. Se... Isso aí é uma profecia. Sim, é uma profecia. E tornou-se realidade. Sim, com certeza. E se você torna-se parte do cumprimento desta profecia, você tem que abrir os olhos para ver bem onde está pisando. Correto? Essa união, no entanto, não será efetivada por uma mudança no catolicismo, pois Roma nunca muda. Ela reivindica infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais por parte dele o levará a um ponto onde poderá apertar as mãos do catolicismo. E Martin, se acontece dentro da nossa igreja, então chegou a hora de falar e alertar as pessoas. Se você quer evitar o fogo, então, meu amigo, é bom ficar longe desse tipo de teologia. O povo de Deus é chamado para expor a perversidade do homem do pecado. Neste tempo mesmo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e deu a eles a mensagem para denunciar a maldade do homem do pecado. E não tornar-se conciliatório com ele em concílios ecumênicos, não é? A gente não precisa ler tudo, mas é suficiente dizer que deve ser mostrado às pessoas o que podem esperar do poder do papado. Portanto, quando as pessoas perguntam pra gente, por que vocês falam tanto sobre isso? Ora, porque é uma questão de vida ou morte. E o pior é ouvir essas contradições de pessoas que conhecem a verdade. Sim. Se alguém está disposto a falar coisas como aquela, que deixe a nossa igreja e se una ao Papa. Sim, torne-se logo um cardeal, como aconteceu com Newman. Ou mesmo, junte-se a qualquer outra denominação, porque o dever da nossa igreja é denunciar a perversidade do homem do pecado. E tem mais. No livro O Evangelismo, diz assim: esse terrível quadro desenhado por João para mostrar o quanto os poderes da terra se entregarão ao mal, deve mostrar àqueles que receberam a verdade o quão perigoso é associar-se a sociedades secretas ou se unir, de alguma forma, àqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Ora, Martin, veja só. Mas sabe, a gente podia mostrar imagem após imagem, falando da união entre os protestantes e a maçonaria, contradizendo a palavra de Deus. Mas nós não temos que fazer isso, porque todo mundo já deveria saber. As pessoas podem pesquisar. Mas, de acordo com esta declaração, as sociedades secretas não estão envolvidas nesse grande conflito do Apocalipse? Claro. Outra citação do livro Grande Conflito. O papado que os protestantes estão hoje tão prontos a honrarem é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma Protestante. Quando homens de Deus se levantaram diante do perigo de perderem suas próprias vidas, a fim de exporem a iniquidade do papado, ele exibiu o mesmo orgulho e arrogância que exibiu diante de reis e príncipes, clamando as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando esmagou a liberdade dos seres humanos e matou os santos do Altíssimo. Eles não negaram essa afirmação? Sim, porque para eles isso aí não passa de velharia. Já não deve mais ser seguido. Não é estranho?
Eu me pergunto, o que os jesuítas, que fermentaram todas essas revoluções da história e acabaram com qualquer contradição a eles, diriam sobre essas questões? Eu simplesmente não posso ver nenhuma maneira de a Igreja Romana livrar-se da acusação de idolatria. E é essa religião para a qual os protestantes estão começando a olhar com tanto favor e que, eventualmente, se unirá ao protestantismo. Essa união, no entanto, ocorrerá não por conta de uma mudança no catolicismo, pois Roma nunca muda. Nós já lemos isso antes, mas eu quero enfatizar que esse é o testemunho de Jesus. E a coisa toda é tão evidente. É uma repetição da história. Não há nada de novo debaixo do sol. Já aconteceu no passado e está acontecendo de novo. Não dá para entender como eles dizem que Roma mudou, porque ela não retirou nada do que disse no passado. Os protestantes mudaram. Mais uma citação do Espírito de Profecia. O Senhor falou a mim com uma forte mão e instruiu-me, dizendo-me que eu não deveria andar no caminho de seu povo, dizendo: não chameis de confederação tudo aquilo que o povo chama de confederação. E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. À lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. O mundo não deve ser o nosso critério. Deixe o Senhor trabalhar, que a voz do Senhor seja ouvida. Foi profetizado pelo profeta Isaías que haveria uma confederação de pessoas que se opõem ao testemunho e à lei de Deus. Você gostaria de fazer parte disso, Martin? Não, é claro que não. Não deve haver aliança com os descrentes. Quem está empregado em qualquer departamento da obra por meio da qual o mundo será transformado, não podem fazer aliança com aqueles que não conhecem a verdade. O mundo não conhece o Pai e o Filho, e assim não possuem o discernimento espiritual com relação ao caráter de nossa obra, no que tange ao que devemos fazer e o que não devemos. Devemos obedecer às ordens que vêm de cima. Não devemos ouvir os conselhos ou seguir os planos sugeridos por descrentes. Se você contradizer a palavra de Deus e o espírito de profecia, você é um descrente. Sugestões feitas por aqueles que não conhecem a obra que Deus está fazendo para este tempo irão enfraquecer o poder das instrumentalidades de Deus. Ao aceitar estas sugestões, o conselho de Cristo acaba em nada. Sabe, eu estava aqui pensando. Você acabou de falar que aqueles que contradizem a Bíblia são descrentes. Pode parecer duro, mas é verdade. Sim, é verdade. Porque se você não acredita no que a palavra está dizendo, você é um descrente. Se você não acredita, é isso que é. Mas eles dizem: mas o papado moderno mudou. Eles sempre têm uma desculpa. Precisamos de homens que não se envolvam em confederações secretas. Precisamos tomar muito cuidado, Martin. Precisamos ser homens fiéis ao dever, seja agradável ou desagradável. Homens que não se desviem do dever e do princípio por absolutamente nada. Se a palavra diz que é assim, então é assim que você ficará. Também temos que tomar cuidado com aquele discurso que está na moda que diz devemos amar uns aos outros. Correto? Mas veja, nós devemos sim amar uns aos outros. Nós não estamos dizendo aqui que não devemos evangelizar as pessoas que pensam assim. Com certeza, não devemos parar de evangelizar. Claro, essas pessoas precisam ser alcançadas para que possam ser advertidas para sair do sistema. Certo? A palavra de Deus dá o alerta ao perigo iminente. Se não forem avisados, o mundo protestante aprenderá quais são os verdadeiros objetivos de Roma apenas quando for muito tarde para escapar. Roma está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo sua influência nos corredores legislativos. Não está acontecendo isso mesmo? Sim. O que é aquele evento do café da manhã de oração, além de doutrinas sendo professadas nos corredores legislativos, igrejas e nos corações dos homens? Ela está acumulando as suas maciças estruturas nos secretos recessos nos quais suas antigas perseguições serão repetidas. Sorrateiramente, sem levantar suspeitas, ela está fortalecendo as suas forças para os seus próprios objetivos, quando chegar o tempo de finalmente atacar. Tudo o que Roma deseja é um terreno vantajoso, e isso já está sendo dado a ela. Em breve, veremos e sentiremos quais são os objetivos de Roma.
Todo aquele que crer e obedecer à palavra de Deus será então repreendido e perseguido. Aquele senhor está negando todas essas palavras. Sim. Bem, dá para ver isso. Porque como as pessoas vão reagir quando todos disserem, ah, Roma mudou, e você disser, não, não mudou. Todo mundo vai olhar para você dizendo, o que esse cara está dizendo? Muito bem. Vamos ver agora se será esse mesmo caso. Vamos. Esta aqui é uma publicação católica. Ela nos diz que o Papa Francisco e Peter Faber têm espíritos jesuítas iguais. Ou seja, os dois têm a mesma mentalidade. Mas quem foi Peter Faber? Ele foi o cofundador da Ordem dos Jesuítas, junto com Inácio de Loyola. As afirmações de Papa Francisco em solidariedade ao pobre, sobre a necessidade da comunidade e do ajuste de foco das energias da Igreja para longe do foco nas questões sexuais. Ou seja, Martin, vamos esquecer essa história aí de escândalo sexual. Isso aí já passou. Continuando. Pode parecer chocante para alguns. Esta é uma imagem muito diferente da imagem do papado em tempos recentes. Em Paris, o Faber também encontrou Inácio de Loyola. Ele ensinou Inácio a respeito da filosofia aristoteliana. Você está lembrado que a besta tem o corpo grego, enquanto Inácio formou a espiritualidade de Faber. Sob a guia de Inácio, Faber dominou os exercícios espirituais. Em 1534, ele foi ordenado um padre, e mais tarde, naquele ano, em 15 de agosto, ele e mais 6 homens, incluindo Inácio e Francisco Xavier, fizeram votos como os primeiros membros do que se tornou a Ordem dos Jesuítas. E, segundo o artigo, o Papa Francisco tem a mesma mentalidade dos fundadores da Ordem. Curioso é que essas pessoas aí foram instruídas a destruir o protestantismo, mesmo por meio de assassinato e tortura em suas inquisições. E, segundo o artigo, o Papa Francisco tem esse espírito. Ele tem o mesmo espírito, mas todos acham que o Papa é um velhinho bonzinho. Bem, vamos perguntar aos jesuítas de hoje como devemos entender o papado. Esse é professor de teologia moral, Richard M. Gula. Ele diz que a lei natural é central à teologia moral da Igreja Católica. É o tipo de raciocínio que a fé informa. Talvez a maior característica da moralidade tradicional católica é a de que a Igreja pode ensinar uma moralidade que é aplicável sempre, em toda parte e para todo mundo, uma vez que se baseia na lei natural como base do seu ensino. Isso é filosofia grega. A vantagem de se usar a lei natural é que a Igreja mostra grande respeito à bondade humana. O que a Bíblia diz a respeito da bondade humana? Que não há ninguém que faça o bem. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadoramente perverso. Sendo assim, Martin, nós precisamos de uma moralidade externa a nós, uma moralidade imputada, e não uma vinda de um homem como Papa. De jeito nenhum. Não é à toa que a teologia deles torna o homem em Deus, como eles mesmos dizem. Continuando. A Igreja também confia na capacidade humana de discernir e escolher o que é certo. Ou seja, praticamente deuses. Essa é uma das primeiras mentiras de Satanás. Exato. Você pode saber o que é certo sozinho, você não precisa de Deus para isso. Além disso, através da lei natural, a Igreja pode direcionar sua discussão e suas alegações sobre a correção ou incorreção de ações específicas para todas as pessoas de boa vontade, e não apenas para aquelas que compartilham suas convicções religiosas. Ou seja, ela se julga juíza de todos. É ela que decide o que é certo e errado, e não Deus. A Igreja continua dizendo: uma das grandes desvantagens de tal abordagem é que ela pode facilmente entregar a moralidade cristã para a filosofia moral, quando crenças religiosas não fizerem de fato uma diferença em alegações morais. O magisterium, ou seja, a hierarquia da Igreja Católica Romana, o Papa e os seus bispos. O magistério recorreu à lei natural como base para seus ensinamentos relacionados a uma sociedade justa, comportamento sexual, prática médica, vida humana, liberdade religiosa e a relação entre moralidade e lei civil.
Ou seja, todos os aspectos da vida. Quem decide tudo para você? O magistério. Os líderes da Igreja Católica. Em qualquer caso, o desenvolvimento da tradição da lei natural entre os pensadores cristãos não deve ser tanto às Escrituras quanto à influência da filosofia grega e do direito romano. Eles mesmos admitem. E esse é o pensamento jesuíta. Ora, será que eles mudaram? Isso foi escrito em 89. E contradizem Deus. Esses pecadores estão contradizendo Deus. Continuando. Uma pessoa é sempre obrigada a seguir o julgamento de uma consciência apropriadamente informada. O que deve informar a sua consciência, Martin? Bom, deveria ser a Bíblia e o Espírito Santo. Deveria ser. Mas, de acordo com eles, isso daí cabe ao magistério. Exatamente. A informação ocorre na comunidade ao recorrer a várias fontes de sabedoria moral. Eu me pergunto, sabedoria moral de quem? Na igreja, o magistério é uma fonte de autoridade moral. Bem, parece que esse magistério tolerou todas as perversidades sexuais dentro da Igreja Católica que viraram manchetes de jornal nas últimas décadas, né? Que coisa triste. Seus ensinamentos são um fator muito importante, embora não exclusivo, na formação da consciência e no julgamento moral de uma pessoa. Recorrer à autoridade faz parte de uma vida responsável. Ao recorrer a uma autoridade, acreditamos que será mais correto sobre essa questão do que a nossa própria vontade, ou a de qualquer outra pessoa a quem podemos recorrer. Mais correto do que o próprio Deus e sua palavra, Martin? Isso não é contradizer a palavra de Deus? Claro que é. O texto-chave para entender uma resposta leal ao ensinamento magisterial está no número 25 da Lumen Gentium. Inacreditável. O que mais eles dizem? Em questões de fé e moral, o bispo fala em nome de Cristo, e os fiéis devem aceitar os seus ensinos e obedecê-los com convicção de alma. Ou seja, o Papa e os seus bispos falam e você obedece. Como se eles fossem Deus. Como se fossem Deus. Essa submissão religiosa da vontade e da mente deve ser demonstrada de maneira especial à autoridade autêntica de ensino do Pontífice Romano, mesmo quando ele não está falando ex cátedra. Agora ele está contradizendo aquele outro cara. Ah, Martin, Roma mudou? Nunca. Esse cara acabou de enfatizar que Roma não mudou. Ela nunca mudou. Continua arrogante e despótica, como sempre foi. Em meu tratamento sobre a formação da consciência, destaquei que o caráter é formado na comunidade. Isso é lei natural, Martin. Então, se uma comunidade decide que deve ter certos traços, e a comunidade toda aceita, então tudo bem. Ou seja, se toda a comunidade de repente aceitasse o canibalismo como normal, então não teria mais problema. Exato. Isso se aplicaria a qualquer outra coisa, como pedofilia, seja lá o que for. Se a maioria passa a aceitar tal coisa, então agora ela é certa, mesmo que contradiga a palavra de Deus. Muito bem. Continuando. Destaquei que o caráter é formado na comunidade ao comprometermos nossa liberdade com um objeto particular de lealdade e, em seguida, ao internalizar as imagens, rituais, tradições, etc., que a comunidade moldou para atribuir significado ligado a esse objeto de lealdade. Isso aí é tão nojento que nem me dá vontade de continuar lendo. O que é esse objeto de lealdade com o qual você se compromete? O Papa. É óbvio. É o Papa? É como ele mencionou na outra parte ali, é o Pontífice Romano. Então vamos chamá-lo de o Santo Padre. Que blasfêmia! Roma mudou? Não, não mudou. Piorou. Sim, porque agora os protestantes estão dando de mão dadas com ela. E eles leem uma coisa horrorosa dessa e simplesmente jogam debaixo do tapete. Continuando. O que significa consentimento religioso ou submissão da vontade e da mente com relação às coisas morais? Isso aí é puro linguajar jesuíta. Consentimento religioso ou submissão quer dizer que tal esforço e apropriação são motivadas pela convicção de que Jesus comissionou a Igreja para ensinar
e que o Espírito guia a Igreja na verdade. Francis A. Sullivan, um eclesiólogo da Universidade Gregoriana em Roma. Ora, Martin, que universidade seria essa? Jesuíta. Jesuíta. É a mãe das universidades. Analisou essa expressão em sua obra magistral, Magisterium, ensinando autoridade na Igreja Católica, e oferece a seguinte declaração resumindo seu significado. Conforme eu entendo, então, dar o requerido obsequium religiosum, ou seja, total submissão obsequiosa. Eu vou fazer o que você disser, acreditar em tudo que você me mandar acreditar. Meu pai. Ao ensinamento do magistério ordinário, significa fazer um esforço honesto e sustentado para superar qualquer opinião contrária que eu possa ter, e alcançar um assentimento sincero da minha mente a esse ensinamento. É como eles disseram, jogue de lado a Bíblia e faça um esforço para desacreditar a Bíblia e aceite o que estes apóstatas ensinam. Ou seja, jogue sua consciência no lixo. Roma mudou? De jeito nenhum. Martin, isso não te irrita? Eu não vou dizer irritado, mas isso me deixa indignado. Sim, o que deixa a gente indignado é que eles estão contradizendo a palavra de Deus. Se você é uma pessoa sincera e está presa nisso, por favor, acorde. Vamos ler mais uma afirmação. Este é o texto oficial do Diretório Catecístico Nacional de 1978, compartilhando a luz da fé. Diz assim: é a tarefa da catequese, ou seja, convencer aquela pessoa que está estudando, obter o assentimento a tudo o que a Igreja ensina, pois a Igreja é o guia indispensável para a completa riqueza do que Jesus ensina. Ao enfrentar questões que dizem respeito à dissidência em relação ao ensino não infalível da Igreja, é importante que o catequista tenha em mente que a presunção está sempre a favor do magistério. Não importa se o que eles digam é ex-cátedra, se não é, não importa. Eles sempre têm razão, só diga amém. Somente um sistema de silogismos rigorosos que não deixam espaço para o elemento pessoal. Ou seja, Martin, você não pode pensar por si mesmo. Apenas aceite. Não questione. É exatamente como era na Idade Média. E é como os jesuítas continuam pensando. Aceite tudo como se fosse um cadáver. Obedeça como um cadáver. É por isso que eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia, para que ninguém desenvolvesse a opinião pessoal. Sim, jogue a sua opinião pessoal no lixo, pois isso garante a certeza sobre conhecer e fazer o que Deus exige e permite. Ou seja, obedeça ao Papa e tá tudo certo. Roma mudou? Não. Na verdade, Roma se tornou mais arrogante. Vamos agora ao Segundo Concílio do Vaticano. Afinal, é por causa deste concílio que os nossos ilustres teólogos dizem que Roma mudou, não é? Vamos levantar a pergunta. O Concílio Vaticano II mudou o posicionamento da Igreja Católica estabelecido no Concílio de Trento? Olha, eu já vou dar a resposta. Não. Não. Ora, porque ensina exatamente a mesma coisa. E não podia mudar mesmo, porque eles são infalíveis. É mesmo? Eu esqueci disso. Não se esqueça, eles são infalíveis, Martin. Neste concílio, vemos o Papa sendo carregado como sempre foi. Mas parece que os papas modernos não querem mais isso, porque hoje já não pega muito bem. Então eles o fazem de outro jeito. Às escuras. Às escuras. Às vezes em plena luz mesmo. Enfim, Martin. Os nossos ilustres cavalheiros dizem que Roma mudou. Abandonou a sua teologia ultrapassada. Bem, será mesmo? Vamos perguntar para a própria Roma? Vamos perguntar a Roma. O Segundo Concílio do Vaticano mudou a doutrina da Igreja Católica e isso aí foi retirado da própria página do Vaticano. Resposta. O Concílio Vaticano II não alterou, nem pretendeu alterar esta doutrina. Foi mal. Ora, Martin, não ria. Eu queria mandar isso daí para aquele adventista. Não adianta. Ele vai deletar. Ele vai deletar porque ele já tem feito isso há décadas. Ele já tem feito isso. Na verdade, a desenvolveu, aprofundou e explicou. E nós acabamos de ler como eles de fato desenvolveram essa doutrina. Pare de pensar e apenas obedeça. Fim de história. Isso foi exatamente o que João 23 disse no início do concílio.
O Papa Paulo VI afirmou isso e comentou no ato de promulgar a Constituição Lumen Gentium, que acabamos de mostrar aqui, inclusive. Não há melhor comentário a fazer do que dizer que esta promulgação realmente não altera nada da doutrina tradicional. Martin, não dá para ser mais claro que isso. Ou aqueles senhores não sabem ler, ou ignoram isso de propósito. E aí, o que você acha? Eu espero que eles não saibam ler. Certa vez, aquele senhor me acusou de chamá-lo de jesuíta. Mas eu nunca fiz isso, porque naquela época eu nem o conhecia. E eu não quero chegar ao ponto de acusá-lo disso, mas me parece que ele está sendo propositalmente ignorante. O que Cristo quis, nós também queremos. O que foi, ainda é. O que a Igreja ensinou ao longo dos séculos, nós também ensinamos. Em termos simples, aquilo que era assumido agora é explícito. Aquilo que era incerto agora está esclarecido. Aquilo que foi meditado, discutido e às vezes debatido, agora está reunido em uma única formulação clara. Olha, eu vou resumir tudo. Nós não mudamos, mas vocês são tão idiotas que vocês mudaram e nem mesmo percebem. E desde o início, Roma disse que os protestantes tinham que mudar, que voltarem para ela. Puxa, perfeito, Martin. É isso aí, caso encerrado. Roma não mudou. Certo. E quem foram os arquitetos do Vaticano II? Um deles foi Karl Rahner. E quem foi ele? Ora, foi um jesuíta. Um dos teólogos mais importantes do século XX, Karl Rahner, nasceu em março de 1904. Ele foi o quarto de 7 filhos, filho de um professor universitário local e de uma devota mãe cristã. Em 1922, Karl seguiu seu irmão mais velho, Hugo, entrando na comunidade jesuíta. Como um noviço jesuíta, Rahner foi formado nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, ou seja, espiritismo. Não tem nada que ver com a Bíblia. Se você quer saber mais sobre formação espiritual, dê uma olhada nos nossos materiais sobre isso. Os Jesuítas e a Contra-Reforma, parte 1 e 2. Lá nós explicamos melhor. Essa formação teve uma influência duradoura em seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Eles não se interessam pela Bíblia. A religião deles é experimental. Muito bem, esse é Karl Rahner. E ao seu lado está um dos outros arquitetos, não vestido com uma roupa jesuíta, mas em terno e gravata. Trata-se do Ratzinger, que tornou-se Papa. Papa Bento XVI. Mas eu acho que a espiritualidade de Inácio, aprendida através da prática da oração e formação religiosa, foi mais significativa para mim do que toda a filosofia e teologia dentro e fora da ordem. Uau! Então, a formação espiritual é mais importante do que a teologia ou filosofia. É como você fica quando passa por esse processo. Idiotizado. Você deve se lembrar que recentemente mostramos o vídeo do Steve Bannon, que foi para cadeia, e quando o Tucker Carlson perguntou a ele: "O que você fará agora que vai ser mandado para cadeia?" Ele disse: "Eu vou fazer os exercícios espirituais de Loyola." Correto. Em seus estudos, Rahner também tornou-se muito familiarizado com os pensamentos dos pais da Igreja, especialmente nos tópicos da graça, sacramento, espiritualidade e misticismo. Ele era um místico. Ele era um místico gnóstico. Veja, Ele se acha Deus na Terra. o misticismo é do diabo. Sim. E aqui estão eles, o Ratzinger e o Rahner. E qual era o lema dele? O lema dele era o seguinte: e veja, isso aí é retirado de uma fonte católica, tá? Ele dizia assim: Nosso Senhor deve conformar-se com o mundo, e não o mundo a ele. Inacreditável. Roma mudou no Vaticano II? Claro que não, nós temos que nos distanciar de qualquer coisa relacionada a eles. Muito bem. Ele é inquestionavelmente um dos teólogos católicos mais importantes do século XX. Seu posicionamento seminal entre os seus contemporâneos se deu até certa extensão à habilidade de colocar a teologia e filosofia em diálogo. Ou seja, misturando paganismo e espiritismo à palavra de Deus. E Deus odeia isso. À lei e ao testemunho, é o que a Bíblia diz. Ele originou outra categoria chamada de cristianismo anônimo. Ou seja, pessoas que não sabem que são cristãs, como os budistas e os ateus. Soa estranho, não é?
Mas, segundo ele, eles são cristãos anônimos e também irão para o céu. Fazem parte do cristianismo que não se chama cristianismo. Pagãos que receberam a graça, mas não sabem disso. Isso abre as comportas da infidelidade para dentro do cristianismo. Como o Papa disse recentemente, todas as religiões levam a Deus. Todas. É o que ele diz. E ainda temos o pupilo dele, o Paul Nitter, que foi treinado e ensinado por Karl Rahner. Este senhor escreveu este livro, cujo título é uma pergunta: nenhum outro nome? Em seu livro, ele defende a ideia de que podemos ser salvos por meio de qualquer nome. Não precisa ser no de Jesus. Isso não é contradizer a Bíblia? Sem dúvida nenhuma. É contradizer a palavra de Deus. Você quer fazer parte disso? Claro que não. E o que dizer do catecismo da Igreja Católica? Será que ele contraria a palavra de Deus também? A única Igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, após a sua ressurreição, confiou aos cuidados pastorais de Pedro, comissionando-o juntamente com os outros apóstolos a expandi-la e governá-la. Esta Igreja, constituída e organizada como uma sociedade no mundo presente, subsiste na Igreja Católica, que é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, ou seja, o magistério. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explica o seguinte: é somente através da Igreja Católica de Cristo, que é a ajuda universal para a salvação, que a plenitude dos meios de salvação pode ser alcançada. Não. Está no catecismo deles. Não é? E vamos ver até onde eles podem chegar ainda. O Vaticano diz que os protestantes não são igrejas irmãs. Elas são filhas, filhas mal criadas. Filhas. Isso mesmo. E como filhas, elas não são definidoras. A mãe é definidora. Minhas filhas vão voltar para mim, diz ela. A nota do cardeal, aprovada pelo Papa João Paulo, em 9 de junho, deve ser considerada autoritativa, de acordo com a carta do cardeal Ratzinger ao bispo da conferência. A nota de 4 páginas apresenta uma história detalhada do uso do termo igrejas irmãs, explicando que ele foi usado em referência às igrejas ortodoxas, com as quais Roma esteve em comunhão por muitos séculos. No entanto, mesmo nesse ponto, o cardeal Ratzinger afirma a superioridade de Roma sobre outras igrejas, declarando: nesse contexto é necessário observar que nenhum pontífice romano jamais reconheceu essa equiparação de sé episcopais ou aceitou que apenas uma primazia de honra fosse concedida à sé de Roma, significando então que Roma tem autoridade superior. Roma mudou? Não. Não mudou em nada. Em sua Dominus Iesus, ele diz que o Vaticano insiste que as outras igrejas não são suas irmãs. Deve sempre ficar claro que a única e santa Igreja Universal Católica e Apostólica não é uma irmã, mas sim a mãe de todas as igrejas. Mas talvez os papas modernos tenham mudado isso daí, não? Talvez, porque, afinal, os papas modernos são bonzinhos e inclusivistas. É o que dizem. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Isso daí foi tirado de uma agência de notícias católica, a Zenit. Esse texto foi retirado de um discurso do Papa Bento XVI. Já no primeiro século, os papas exerceram sua primazia sobre as outras igrejas. Ou seja, os papas são os chefões da igreja. O Santo Padre explicou nessa quarta-feira, em uma audiência que ele dedicou ao Papa São Clemente de Roma, o terceiro sucessor de Pedro, dizendo o seguinte: a carta de São Clemente esclarece a distinção entre hierarquia e leigos. A clara distinção entre os leigos e a hierarquia não significa, de forma alguma, uma contraposição, mas apenas a conexão orgânica de um corpo, de um organismo com diferentes funções, explicou Bento XVI. De fato, a igreja não é um lugar de confusão e anarquia onde alguém pode fazer o que bem quiser a qualquer momento. Cada um nesse organismo, com uma estrutura articulada, exerce seu ministério de acordo com a vocação recebida. No que diz respeito aos chefes das comunidades, Clemente especifica claramente a doutrina da sucessão apostólica. Ou seja, o Papa é sucessor de Pedro, você deve ouvi-lo, obedecê-lo. Continuando, as leis que regulam isso derivam de Deus em última análise. Uau!
Você sabia disso, Martin? Agora eu sei. Em última análise, o Pai enviou Jesus Cristo, que por sua vez enviou os apóstolos. Estes, então, enviaram os primeiros líderes das comunidades e estabeleceram que seriam seguidos por homens dignos. Devia ser depravados, né? Especialmente na Idade Média. A Igreja é, acima de tudo, um dom de Deus e não uma criação nossa, afirmou o Papa. E, portanto, essa estrutura sacramental não apenas garante a ordem comum, mas também a precedência do dom de Deus de que todos precisamos. Para eles, o sacramento é a salvação? Isso. Portanto, a sua salvação depende de aceitar a autoridade do Papa. Isso não é diabólico, Martin. Eu achei que a gente tinha que aceitar Jesus Cristo para sermos salvos. É o que a Bíblia diz. E outros autores não confirmam isso daí? Temos aí outro jesuíta, o Malachi Martin. O pontífice é o único representante vivo de Deus entre os homens. O único, Martin. E está dotado de autoridade absoluta para ensinar a salvação de Deus conforme revelada através de seu Filho Jesus. Cristo, que foi e é o próprio Deus feito homem. O ensinamento católico sustenta que qualquer católico romano, qualquer cristão não católico ou qualquer não cristão de qualquer outra religião que recebe a salvação de Deus, a recebe por meio do ofício espiritual daquele único homem em Roma. Ele acha que... ele acha que é Jesus. Que é Deus? Sim. Ele acha que é Deus. Martin, essa é uma carta que foi escrita pelo secretário do Sínodo da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia, o reverendo Donald MacLean, sobre o seu comentário a respeito do ecumenismo. Veja o que ele disse. Ele escreveu isso em 1988. Veja, o movimento ecumênico que você elogia é o maior desastre a afetar a igreja cristã neste século. Eu concordo. Você concorda? Ele reduziu as igrejas confessionais deste país a uma coleção de organizações sem sangue, sem espinha e sem estrutura, que mal conseguem emitir um gemido em favor de Cristo e sua verdade. Não é de admirar que o mal progrida como o faz, e que a escuridão espiritual se torne mais intensa com o passar dos anos. Você parece considerar um grupo de cristãos professos. E eu queria direcionar esse texto a todos aqueles que estão tentando trazer essa nova doutrina para dentro de nossa igreja. Você parece considerar um grupo de cristãos professos, de conduta sóbria e profunda espiritualidade de mente, como fanáticos e intolerantes. Se for assim, então os eminentes homens de Deus como John Knox, da Escócia, John Calvin e Martin Luther no continente e o arcebispo Cranmer na Inglaterra foram intolerantes em seus embates com os erros do papado. Nós estamos felizes em estar na companhia deles. Eu também concordo com isso. É mesmo? É como você disse. Eu acho que todas as pessoas que querem trazer o ecumenismo deveriam ver isso daí. Sim. Muito bem. Vamos ver o que diz o Papa atual. Afinal, ele é um homem de renovação, não é? Papa Francisco diz: a religião não deve ser confinada à consciência pessoal. Ou seja, você não pode decidir no que quer acreditar. Certo? Rádio do Vaticano. O desenvolvimento ordenado de uma sociedade civil e pluralista exige que o espírito autêntico da religião não seja confinado à consciência pessoal, mas que seu papel significativo na construção da sociedade seja reconhecido, disse o Papa Francisco em suas observações ao presidente italiano. Embora independentes, a Igreja e o Estado compartilham a responsabilidade comum de atender às necessidades físicas e espirituais das pessoas. A quem devemos submeter nossa consciência? Ao Papa e à Igreja. Ao Papa e ao Magisterium. E ele está dizendo exatamente o mesmo do que lemos agora há pouco. A mesma coisa. Então não mudou nada. Isso mesmo. O Papa condena os fundamentalistas religiosos e a violência no Oriente Médio. E um grupo fundamentalista é um grupo que acredita literalmente na Bíblia, tá? E ele diz assim: um grupo fundamentalista, mesmo que não mate ninguém ou ataque ninguém, é violento. A estrutura mental do fundamentalista é violência em nome de Deus. Esse jesuíta mudou alguma coisa? Não. Ele continua falando como jesuítas. E eles mesmos dizem que o espírito dele é semelhante ao de Peter Faber. E mentalidades como as deles mataram milhões de pessoas. Ele chama os cristãos de fundamentalistas. Um cristão fundamentalista é alguém que acredita na Bíblia. Exatamente. Mas ele chama isso de doença.
Ele diz: seria a crença na interpretação estrita e literal da Bíblia uma doença? O Papa Francisco parece pensar que sim. Há poucos dias, vários repórteres ouviram Francisco descrever o fundamentalismo como uma doença que está em todas as religiões, incluindo o cristianismo. Bem, o que é fundamentalismo, Martin? Se você for até o Google, verá que é uma forma de religião, especialmente no Islã ou protestantismo cristão, que apega-se à interpretação literal das Escrituras. Será então que o Papa Francisco realmente pretende combater aqueles que acreditam em uma interpretação literal da Bíblia? Eu acho que sim, porque ele diz que é uma doença. Sim, é o que me parece. Ele mudou alguma coisa das doutrinas da Igreja Católica? Não, de fato, ele a está confirmando. O Papa Francisco pede a unidade entre evangélicos e católicos. Ele chama essa divisão de obra do diabo. Jesus causou divisão? Sim, muita divisão. Eu não vim trazer paz, mas a espada. A divisão é obra do pai da mentira, do pai da discórdia, que faz tudo o que é possível para nos manter divididos, disse Francisco em uma mensagem de vídeo. Mas como unir o cristianismo, Martin? Ele nos diz como: colocando as doutrinas de lado. Aí é fácil, né? Vamos virar filantropos. Roma mudou? Não, E por que ele precisa pôr de lado a doutrina? porque ele é infalível, ele não pode mudar. E a doutrina dele contradiz a Bíblia? Contradiz. Sim, E todo aquele que concorda com o Papa Francisco está contradizendo a palavra de Deus e assim tornando-se inimigo de Deus. Se você se alinha a eles, está se colocando na mesma categoria. Muito bem. Vamos continuar. Essa imagem fala mais do que 1000 palavras. quem conhece a Bíblia sabe muito bem o que essa imagem quer passar. Ele está sentado em um grande trono branco, entre 2 querubins e 4 criaturas viventes ao seu redor. Ele está copiando o trono de Deus. Com esta configuração, ele está passando a mensagem de que ele é Deus. E cabe a você obedecê-lo. Ou você contradiz o que Deus disse, ou nós vamos nos livrar de você. Roma mudou? Não. É como dissemos, ele só está agindo um pouco mais discretamente. Sim. Então, ele não vai dizer na cara, mas ele mostra na cara. Sim, e as afirmações dele são cheias de palavrinhas enroladas, mas está exibindo o mesmo caráter despótico que os papas exibiram ao longo dos séculos. Outra coisa que ele faz... explique rapidinho pra gente o que quer dizer Pontífice Máximo. Esse era o título do sacerdote rei babilônico. Ele era o supremo pontífice, o supremo pai, o maioral. Esse era o título dado ao cabeça do sistema babilônico lá em Pérgamo. E esse título foi adotado em Roma por Átalo III, sob a condição de que o imperador romano fosse adorado como Deus. Júlio César foi aquele que aceitou o desafio e aceitou ser adorado. E a partir de Júlio César em diante, templos foram erigidos para a adoração do imperador. Os primeiros cristãos se recusaram a fazer isso. E esses chamados sucessores de Pedro tomaram para si esse título quando o pontífice romano, em outras palavras, o imperador romano, abandonou o trono lá em Roma. E foi então que os papas tomaram esse título para si. Portanto, ele alega ser Deus e quer ser adorado como Deus. E ele não tem vergonha de mostrar isso. E, de maneira discreta, caso alguém diga, mas ele não se chama de Pontífice Máximo. Ah, é? Se você olhar na conta dele do X, o antigo Twitter, está lá, Pontífice. Aham. Muito bem. Esta é a citação que alguns teólogos querem repudiar. O papado é exatamente aquilo que a profecia declarou que seria na apostasia dos últimos dias. Faz parte de sua estratégia assumir um caráter que melhor ajude a cumprir seu objetivo. Mas debaixo da variável aparência do camaleão está o veneno invariável da serpente. Você deseja negar esta afirmação? De maneira alguma. Eu não tenho intenção alguma de abandonar esta citação. Não somos obrigados a guardar promessas a hereges, diz o papado. Mas eles não fizeram isso? Sim, mas eles não estavam falando ex cátedra. Assim, eles podem mentir, né?
Deveria este poder, que por 1000 anos escreveu seus registros com o sangue dos santos, ser agora reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Além de negar Jesus e a expiação, te obrigam a pagar pelos seus próprios pecados. E ainda se dizem deuses. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais desrespeitada, então nosso zelo deve ser o mais caloroso e a nossa coragem e firmeza as mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandonar, lutar as batalhas do Senhor quando poucos forem os campeões, esse será o nosso teste. Nesse momento, devemos buscar calor no frio dos outros, coragem na covardia deles e lealdade na traição deles. Eu assino embaixo. Eu também. Vamos orar. Querido Pai, estamos presenciando uma grande apostasia surgindo, ameaçando atrair milhões de pessoas para o abismo. Senhor, eu peço que abra os corações e mentes do seu povo, para que possam crer nos profetas e serem estabelecidos. Em nome de Jesus, amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers, Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!